Eu quero partilhar com você nesta noite um texto muito conhecido. Eu acredito que todos nós, se não a maioria de nós, conhece esse texto de cor, que é Filipenses capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nesta passagem. Filipenses 4:4. Eu estou com a versão revista e atualizada, e esta versão diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu quero começar pedindo permissão a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de pergunta pessoal, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém vá da nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, fomos visitar a missão Kwasizabantu na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E uma das pessoas que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais? Sua família? Sua parentela? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Bom, é provável que a essas alturas você já esteja criando algum mecanismo de defesa aí no seu coração, dizendo: os pastores estão me fazendo essas perguntas porque não conhecem a minha história. Se eu contar a minha história, até pedra chora. Ou talvez você argumente: mas dá para ser feliz hoje? No mundo de tantas guerras, tanta violência, tanto terrorismo, tanta maldade, tanta corrupção, tanta apostasia, dá para ser feliz? E quando penso nisso, vem à minha mente o fato de que Paulo não escreveu essas palavras hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Paulo escreveu esse texto preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E não obstante esta providência carrancuda, ele escreve: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui 3 coisas. Primeiro, a alegria do cristão não é uma mera possibilidade ou sugestão, é uma ordem absoluta do próprio Deus.
Alegria aqui não é substantivo, alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo. Você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida também? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando a grana também fica um pouco curta lá? Ou de vez em sempre? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está falando? Ele está falando que a alegria do cristão não depende de circunstância, é ultra circunstancial. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O grande desafio é ser feliz apesar das adversidades da vida. Agora notem, eu não perguntei a vocês, você está feliz? Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é feliz. Porque estar é uma situação conjuntural, passageira, circunstancial. Ser feliz é a essência de quem você é. Me permita ilustrar. Eu acho que todos vocês já conhecem, ou já ouviram falar, ou já leram sobre o Dr. Horatio Spafford, um rico advogado em Chicago, Illinois, no século XIX, levado a Cristo pela instrumentalidade de Dwight Lyman Moody. Aquele homem tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino. O menino era o caçula. A família é abalada com a morte do menino, o filho caçula. Não obstante esse fato tão difícil, ele enfrenta uma outra crise. Enquanto Moody pregava em Chicago certa feita, houve um terrível incêndio em Chicago. Milhares de prédios, de casas destruídos pelo incêndio. Centenas de pessoas mortas. O Dr. Horatio Spafford perde grande parte da sua fortuna naquele incêndio. Então, tentando buscar um tempo de refrigério para a alma diante de tantas lutas, sabendo que Moody estava fazendo uma campanha evangelística na Inglaterra, sendo amigo pessoal de Moody, ele resolve viajar com a esposa e as 4 filhas para estar com Moody. Na véspera da viagem, ele não conseguiu sair de Chicago por causa dos seus negócios, mas enviou a esposa e as 4 filhas de Chicago para Nova York, onde pegaram um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou. 292 pessoas morreram. A esposa lhe manda um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante do navio para mostrar o local do acidente, onde as suas filhas morreram. E quando ele está contemplando esse cenário tão difícil, o Deus que inspira canções nas noites escuras colocou no coração dele uma música e ele a escreveu. Só escreveu esta em toda a sua vida, mas essa música é mundialmente conhecida. Nós ainda cantamos hoje: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Um pai que recebe a notícia da morte de 4 filhas não está feliz, mas se ele tem Jesus, ele é feliz.
Isso porque a nossa felicidade não é um sentimento, não é uma emoção, não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A nossa felicidade tem nome, a nossa felicidade é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas só Jesus satisfaz o nosso coração. Portanto, a alegria do cristão é imperativa, é ultra circunstancial e é cristocêntrica. Agora, não é preciso ser um grande entendedor da alma humana para perceber um fato: nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria no sentido pleno, daquela alegria que o apóstolo Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, basta você conversar um pouquinho com eles, e você vai perceber uma aura de tristeza no seu semblante. A grande pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quais são esses ladrões da alegria? Esta carta, Filipenses, é a carta da alegria. E em cada capítulo desta carta, Paulo identifica um ladrão da alegria. Quais são esses ladrões? Com a Bíblia aberta comigo, confira quais são esses ladrões. Em primeiro lugar, o primeiro ladrão, está aí no capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Note isso: as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e chegam às vezes subitamente e põem a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma rasteira do sócio da empresa, é uma traição amorosa, é uma perda financeira radical, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. É um filho que se envolveu com drogas, é uma menina criada na igreja que de repente vira as costas para Deus e joga fora todo o legado que recebeu dos pais. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não roubaram minha alegria, não, contribuíram para o progresso do Evangelho. Eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Que circunstâncias são essas? O que aconteceu com você? E ele vai responder para nós: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente. Esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino.
Porque ele está preso em Roma, ele diz no capítulo 1, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando os crentes viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles que estavam livres, eles se mexeram. Porque para Paulo estar preso ou estar livre era apenas uma mudança de campo missionário. Se ele estava na cadeia, ele era embaixador em cadeias, ele era prisioneiro de Cristo. Segundo, porque ele estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo. E o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente do império. Se Paulo estivesse solto, certamente ele não teria alcançado a elite militar de Roma. Mas porque ele era um cidadão romano e ele era um prisioneiro de César, tinha que ter um soldado da guarda pretoriana algemada com ele todo dia, em 3 turnos por dia, em rodízio durante 2 anos. E o que Paulo fez com eles? Evangelho neles. Evangelho neles. O cara não podia nem sair porque estava algemado com ele. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império. Colocou lá dentro da sua casa o maior evangelista daquele tempo, e diante dele seu auditório. E Paulo escreve no capítulo 4, 22 de Filipenses, lá de Roma: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, como era seu propósito. Então o que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, possivelmente nós não teríamos essas joias preciosas na nossa Bíblia. O que isso nos ensina? Às vezes a gente pensa que a nossa vida está de ponta cabeça. Você planejou uma coisa, não aconteceu, aconteceu outra coisa contrária, e você acha que está tudo fora do controle. Na verdade, quando você pensa que está tudo de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Então olhe para as circunstâncias da vida sob a ótica da soberania de Deus, para que você não perca a alegria, para que você possa dizer como o próprio Paulo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira aí comigo, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Jesus chegou a dizer que se você não perdoar, você não pode orar. Aliás, o apóstolo Pedro diz que se você não tratar bem a sua mulher, suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz. Agora, perdão é uma questão de bom senso. De bom senso. Sabe por quê? Se você guardar mágoa de alguém, isso é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro é quem vai morrer. É autofagia. Se você guardar mágoa de alguém, esse alguém vai dominar a sua mente, vai botar em você um cabresto. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome para sentar-se à mesa para um lanche ou para um jantar, e a pessoa se assenta à mesa com você, tira o seu apetite.
Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga suas férias. A única maneira de ser livre é espremer o pus da mágoa e perdoar completamente. Agora, perdoar não é coisa fácil, não. Não é. Ninguém perdoa porque tem uma boa formação, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro da Mevan. Perdão é uma obra da graça de Deus em nossa vida. Não é natural. O natural é pagar com a mesma moeda. É dar o troco. É revidar. Eu já tive muitas dores na vida, mas a mais profunda e aguda ocorreu no dia 2 de agosto de 1982. Estava começando meu pastorado em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula. Meu irmão acima de mim tinha feito 27 anos no dia 1º de agosto. No dia 2 de agosto, ele foi assassinado. Com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher. Gente criado conosco. A dor foi tão cruel, que quando eu recebi o telefonema, eu perdi a voz. Mas me lembro que a primeira palavra que Deus botou na minha boca, depois que recobrei as minhas forças, foram estas: eu perdoo o assassino. Na verdade eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Entretanto, eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola de Jesus. A parábola do credor incompassivo. O rei acertava conta com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo com que pagar, pediu paciência, e o rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos. O homem perdoado lá na frente encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que pagar, pediu paciência. Ele diz: não tem paciência com você, não paga o que você me deve, senão eu boto você na cadeia. O rei ficou sabendo, ficou muito irritado, chamou o cidadão de servo malvado. Eu perdoei a você 10 mil talentos e não pudeste perdoar o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos flageladores, até que pagues o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. Pastor Emerson, terminada a parábola, não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Eu também não sei quanto vale 100 denários. Não é a nossa moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no tempo áureo do reino de Salomão, mais rico, mais próspero, todo o ouro que entrava no país, no reino dele, num ano, eram 666 talentos. Todos os impostos da Galileia, Pérea, Judeia e Samaria, durante um ano, eram 800 talentos. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. O salário daquela época era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia, juntar 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Essa dívida é o que mesmo? Impagável. E por que Jesus contou uma parábola com a cifra tão elevada? Porque esse é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável, porém Deus nos perdoou completamente. Louvado seja o seu nome. Agora,
Vejam você que o homem imperdoado de 10 mil talentos não consegue perdoar o conservo dele 100 denários. O que são 100 denários? 3 meses e 10 dias. Quem acabara de receber um perdão de 150 mil anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários. Então o que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Que você nunca poderá dizer a alguém: eu não perdoo você, fui muito humilhado, fui muito machucado, sofri demais. A Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E a Bíblia diz mais, que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Aí você diz: pois é aqui que eu me encrenco, porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer eu não consigo. E se você está dizendo que não consegue esquecer, eu vou lhe dar os parabéns. Isso significa que você não tem amnésia. Porque quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Perdoar, portanto, é lembrar sem sentir dor. Eu quero encorajar você a fazer uma ligação, uma visita, mandar um e-mail, quem sabe até fazer uma viagem. Mas em nome de Jesus, não deixe pendências na sua vida. Do contrário, as pessoas vão roubar a sua alegria. Talvez você está perguntando: mas eu não estou entendendo por que ele leu o versículo 3 a 5, porque até agora não falou nada dele. Vamos voltar a ele. A igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. A única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber. A igreja de Filipos ajudou Paulo a plantar a igreja de Tessalônica, mandou oferta para ele 2 vezes. A igreja de Filipos, pasmem vocês, ajudou a pagar o salário de Paulo quando Paulo era pastor da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era pão dura, mão de vaca, não pagava o salário do pastor Paulo. A igreja de Filipos é que bancou. A igreja de Filipos ajudou Paulo quando ele estava preso em Roma. Era uma igreja portas para fora, missionária, uma bênção. Portas para dentro, um problema. Pasmem vocês. Capítulo 4, verso 2, Paulo diz assim: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. 2 líderes da igreja brigaram. Sabia que até as mulheres brigam? E alguém já disse que quando as mulheres brigam na igreja é porque a coisa está feia. 2 irmãs, cooperadoras de Paulo, numa hora desentenderam, não caminhavam juntos mais. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava, desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava na igreja, desde que o grupinho dele aparecesse, partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo, não no que era dos outros. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo assim: ô Paulo, você que não está aqui agora, tem crente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, ele olhou para aqueles que cuspiram no seu rosto, que esbordoaram a sua cabeça, e disse: Pai, perdoa-lhes. E ainda tendo a culpa deles, eles não sabem o que fazem. Tome a decisão de perdoar, porque se você não fizer isso, as pessoas vão roubar a sua alegria.
Vamos ao terceiro ladrão da alegria, capítulo 3, versículo 19, confira aí comigo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Eu acho, pastor Vinícius, que aqui em São Paulo não tem esse ladrão. Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui em São Paulo não é problema, né? É solução. Mas me permita uma pergunta honesta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Porque se você falar para mim que nunca, eu vou duvidar da sua honestidade. Vou. Sabe por quê? Porque as pessoas discutem por causa de dinheiro. Discutem porque tem muito dinheiro. Discutem porque tem pouco dinheiro. Discutem porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre estão discutindo. É o principal ponto de discussão da família, é dinheiro. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Levantam de madrugada, vão dormir tarde, comem penosamente o pão que granjeiam. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para o cônjuge, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a família, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para a igreja, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O dinheiro, meus irmãos, é mais do que uma moeda, é uma entidade, é um ídolo, é Mamon. Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Pelo amor do dinheiro, tem gente que casa, tem gente que descasa, tem gente que por amor do dinheiro mente, tem gente que por amor ao dinheiro se corrompe e é corrompida, tem gente que por amor ao dinheiro mata, tem gente que por amor ao dinheiro morre, tem gente que por amor ao dinheiro vende a alma para o diabo, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Nós vivemos hoje aquilo que Tom Sino chamou de economia global, ou a globalização. É verdade. Não há nenhum país, por mais rico do mundo, que seja totalmente autossuficiente em tudo. A economia global, por exemplo, dá um terremoto lá na bolsa de Singapura, você sente o abalo no seu bolso aqui agora. Economia global. E nessa economia global, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. E você teve que entrar de cabeça no consumismo, porque essa máquina tem que girar. Para vocês terem uma ideia, nesse mundo globalizado, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. A economia global. E aí nós tivemos que entrar mesmo no consumismo, para fazer essa máquina girar. E eu vou ilustrar. Por exemplo, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, talvez vocês também, uma criança que não sabe falar papai e mamãe ainda, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sirvo de referência porque fui criado na roça, pé no chão. Me lembro que o único brinquedo que eu tive na vida comprado em loja foi um carrinho de plástico, de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. E nem fiquei traumatizado por isso.
Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ele brinca longas 2 horas, encosta no canto e vira sucata, e quer outro. Se você não der, ele entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente é esposa e 2 filhas, não pensem mal do meu amigo, por favor. No dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. É claro, dia de casamento é tudo novo, ninguém duvida disso. Mas antes de ir para a loja, ele disse para elas assim: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um closet e contou 151 pares de sapatos. Pensava demais. Alguém disse que isso é centopeia, mas eu vou dizer que é consumismo. Então eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Vocês têm ciência de que Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo? Ele disse: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. E disse mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa e comia um bom prato de arroz com feijão e dormia a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que eu tinha granjeado. E aí chegou e conseguiu. Perguntou para o contador assim: me conta aí, cara, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, muito surpreso, olhou para ele e disse: você não sabe? Não sei, me conta. O contador disse: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, nem gaveta em caixão. Você não trouxe nada, você não vai levar nada. Agora a Bíblia diz que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Agora preste atenção, o dinheiro não é problema não, o dinheiro é uma bênção. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no banco ou no bolso, o problema é ter dinheiro entronizado no coração. A raiz de todos os males não é o dinheiro, é o amor do dinheiro. Então, não ponha o seu coração no dinheiro, porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca vai se satisfazer. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Se os seus bens estão prosperando, não ponha neles o seu coração. Jesus diz: ajunte para você tesouros lá em cima, onde nem ladrão, nem a traça, nem a ferrugem pode tomar de você. Porque se você buscar felicidade e segurança no dinheiro, você vai se frustrar. Sabe por quê? Felicidade tem nome, tem endereço. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus que pode fazer você feliz. Vamos ao último ladrão da alegria, confira comigo capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas. O problema está vindo lá na China, você já está batendo na porta da sua casa. Quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema.
Dr. Rollo May diz que a ansiedade é o mal desta geração. Atinge pessoas de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e diz que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu até lhe garanto, se você tiver coragem um dia de assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência. Eu gosto de brincar com as crianças. Um dia eu chego na igreja, lá em Vitória, tinha uma criança brincando, e eu me aproximei dela e disse assim: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se braba para mim com o dedo em riste. O senhor é que pensa. A coitadinha estava estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade no grego? Estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio. E Jesus afirmou que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros no curso da sua vida. Sabe por que é inútil? Porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Aí a gente sofre antecipadamente, desnecessariamente, e se vier a acontecer nos 30% que sobra, você já vai sofrer 2 vezes e não ter mais forças para enfrentar o problema. Segundo lugar, a ansiedade é prejudicial, porque o que é ansiedade? É você antecipar um problema, sofrer por ele como se já estivesse acontecendo. Tem gente que antecipa o problema, sofre antecipadamente. Alguém já disse que a ansiedade é excesso de futuro, estresse é excesso de presente, e depressão é excesso de passado. Alguém já disse que depressão é ser crucificado entre 2 ladrões, a culpa do passado e a preocupação do futuro. Prejudicial. Deixa eu ilustrar para vocês pegarem bem esse conceito. Eu fui seminarista em Campinas nos idos de 78 a 81. E um dia eu vou beber água, porque o bebedor ficava no corredor, e eu estou caminhando devagarzinho para não acordar ninguém. Era de madrugada. Quando eu percebo que a porta do quarto de um colega estava aberta, e quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando convulsivamente. Eu entrei apressadamente e perguntei: o que aconteceu? Morreu alguém em sua família? Eles chorando e soluçando, diziam: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual o problema que ela tem? Que hospital que ela está? Disse: não, ela não está doente não, só estou com medo de morrer um dia. Eu falei: meu filho, deixa sua mãe viver, homem. Tem mais de 40 anos e essa mulher está viva até hoje. Pior do que esse foi a mãe que entrou no meu gabinete pastoral com a criança, uma menininha de 3 anos no colo, e a mãe chorando. Quando ela acalmou, disse: mãe, o que está acontecendo? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade prejudicial. Jesus diz que a ansiedade é incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Que comeremos, com que nos vestiremos? Vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem remédio para a ansiedade? Tem na farmácia? É injetável? Você compra uma cartela de comprimidos, 15 dias você tomou, está resolvido? É um spa no final de semana? É a viagem dos sonhos? É trocar de carro? É tornar-se o CEO da empresa? Qual o remédio? Como é que resolve isso? Paulo dá 3 remédios eficazes. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra
oração aqui traz a mesma ideia de adoração. Então ele está falando de 3 remédios. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você pede ou suplica a Deus, quando você dá graças a Deus. Agora, qual é a diferença de adorar a Deus e dar graças a Deus? Já ouvimos aqui no culto. Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então, eu vou resolver o problema da minha ansiedade fazendo uma oração de adoração. E eu chego para Deus para adorar e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque Tu és o Deus da minha vida, Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu protetor, Tu és o meu Redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus onipotente, porque Tu és o Deus onisciente, porque Tu és o Deus onipresente. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus transcendente, porque Tu és o Deus soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus bom, fiel, justo e verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança, porque Tu és a razão da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh meu Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Aí não combina mais. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a palmos, que chama as estrelas pelo nome, nenhuma delas vem a faltar, que olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai que está dizendo para você: não ande ansioso de coisa alguma. Mas você cura a ansiedade quando você chega para Deus com as suas súplicas, suas petições. Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu presente, Ele conhece o seu futuro, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus gemidos. Você para Deus é a menina dos olhos de Deus, você é a herança de Deus, você é a delícia de Deus. Ele ama você, Ele se importa com você, a sua causa toca o coração dEle. Então apresenta para Deus a sua necessidade e põe o fardo da sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Mas Paulo diz que você resolve o problema da ansiedade quando você dá graças a Deus. E talvez você diga: mas pastor, eu estou passando tanta luta, como dar graças? Só pense comigo um pouquinho. Quanto vale o fato de você estar aqui nessa noite? Quanto vale o fato de o seu cérebro estar funcionando e você não estar vegetando nessa noite? Quanto vale o fato de você ter pernas para andar e não estar numa cadeira de rodas nessa noite? Quanto vale você ter braços para trabalhar e para abraçar? Quanto vale isso? Quanto vale o fato de você ter olhos para ver e enxergar e não estar na escuridão nessa noite? Quanto vale você estar ouvindo nesta noite e não estar surdo? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que está bombando sangue para o seu corpo, trazendo vida para você? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 pulmões que estão funcionando e você não está numa máquina de respiração mecânica nesta noite? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que estão funcionando, tirando as impurezas do seu corpo, e você não está numa máquina de hemodiálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu Salvador? Pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade no seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. E eu quero terminar, pastor, com 2 brevíssimas aplicações. Certa feita eu fui ouvir um pregador renomado e com muita expectativa.
quando aquele homem começou a pregar, ele disse assim: o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. E eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi, sede santos porque eu sou santo. A segunda eu não entendi, e fui pesquisar e encontrei a resposta. Eu acho que quem melhor entendeu isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra, na Assembleia de Westminster, quando perguntaram assim: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse assim: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de contemplá-lo face a face, de estar na presença dele, porque é na presença de Deus que tem plenitude de alegria. Então quero dizer para você que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas em último lugar, para terminar, eu quero lhe pedir licença para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de pergunta pessoal, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou fazer essa pergunta a você, como se nós tivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite. Amém. Vivemos em um mundo que frequentemente associa a alegria a conquistas materiais, momentos extraordinários e circunstâncias perfeitas. Mas a palavra de Deus nos ensina algo completamente diferente. Em Filipenses 4:4, Paulo nos dá uma ordem clara: alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos. Aqui está a chave para entender a verdadeira alegria. Ela não depende de circunstâncias externas, mas de uma vida ancorada em Cristo. A Bíblia nos ensina que a alegria não é algo que sentimos apenas quando tudo está bem. Pelo contrário, é uma decisão de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos desafios. Paulo escreveu essa mensagem enquanto estava preso, mostrando que a alegria verdadeira vem de saber que Deus está no controle. E além de estar preso, Paulo anteriormente passou por muitas situações difíceis, por naufrágios, apedrejamento, ele passou por rejeição, por afrontamentos e perseguições, mas ele manteve a sua alegria firmada em Cristo. Assim, há muitos obstáculos que tentam roubar a nossa alegria. A gente pode citar circunstâncias difíceis ocasionadas pelos problemas que enfrentamos, esses problemas que volta e meia nos desanimam, mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nos traz paz em meio à tempestade. Os relacionamentos conflituosos também vêm tirar a nossa satisfação em viver em muitos momentos, mas quando a gente aprende a olhar para o Senhor e não para as atitudes das pessoas, nós encontramos maior segurança para colocar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alegria. Também preocupações materiais, algumas obsessões por bens, por dinheiro, ou mesmo momentos em que você está passando por necessidade, não tem dinheiro suficiente para pagar a sua conta, para, às vezes, pagar a mensalidade da escola de seus filhos, ou combustível, ou mesmo até aquele alimento que você gosta de comprar e gosta de dar para a sua família. Independente do que você esteja passando, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus,
você consegue passar pelas provações com mais força, com mais ânimo e com mais alegria. A ansiedade que a gente tem vivido neste mundo tem sido um fator preponderante para arrancar a alegria das pessoas. Mas com oração, com súplica e com um coração que descansa em Deus, essa ansiedade pode ser acalmada em muitos momentos. A alegria verdadeira é encontrada nas coisas simples, em um momento de oração, na companhia da família, no cuidado com o próximo e, acima de tudo, em um coração grato. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, Ele nos ensina a valorizar o que realmente importa. Hoje eu te convido a refletir. O que tem roubado a sua alegria? Quais áreas da vida você precisa entregar a Deus? Lembre-se, a verdadeira alegria vem dele e nada e ninguém pode tirá-la de você. Enfim, ore ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, te agradecemos pela alegria que somente Tu podes nos dar. Ensina-nos a viver na simplicidade, a confiar em Ti e a nos alegrarmos em todas as circunstâncias. Que possamos sempre nos lembrar que a verdadeira alegria está em Ti e não no que temos ou na fase que estamos passando. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa mensagem tenha edificado sua vida. Deixe aí nos comentários o que você achou e deixe aí também um pedido de oração. A nossa comunidade vai orar por você e, compartilhando com outros irmãos, eles também podem orar pela sua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite este momento para se inscrever, para ativar as notificações. Deixe aí também o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer e a fazer com que essas mensagens sejam recomendadas pelo YouTube. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima.